Descubra um pouco mais sobre a vida com Down. Se você acha que a pessoa com a síndrome é diferente, está enganado. A diferença está apenas no número de cromossomos. A síndrome de Down é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular. Os portadores da síndrome, em vez de 2 cromossomos no par 21, possuem 3. No programa Up, toda semana, nesse mesmo horário, a gente tem um encontro marcado com você. Vamos te mostrar o universo dos portadores da síndrome. Trabalho, família, amigos e muito mais. E no programa de hoje, preparamos alguns assuntos especiais para serem tratados com vocês. Confira com a gente. No programa de hoje, você confere dicas de filmes para assistir com a família. Vamos conversar no estúdio com uma pediatra e com uma assistente social, para entender um pouco mais sobre a síndrome de Down. E na nossa reportagem, vamos mostrar como é para as mães quando descobrem que seus filhos vão nascer com síndrome de Down. A descoberta da síndrome de Down é algo inesperado e isto gera muitas dúvidas para a família. Esse é o tema da nossa primeira reportagem. Gabriele é mãe do Davi. Ela descobriu a síndrome do menino ainda na gravidez. No começo foi complicado aceitar que teria um filho diferente. Hoje, não encontra dificuldades. Acredita que um filho com Down ou não é sempre um desafio. Já o caso de Bruna Fernanda foi diferente. Ela descobriu que o filho Enzo tinha síndrome de Down depois do nascimento. Os médicos apenas suspeitaram pelas características da criança. 5 dias depois, foi confirmado. A mãe se emocionou com a notícia, não por medo, mas pela maneira que falaram para ela. O Enzo foi como uma viagem daqui do Brasil para Orlando. Que Orlando é uma cidade maravilhosa, linda, né? E é essa viagem que eu ia ter daqui para frente. É uma viagem linda, maravilhosa, cheia de coisas bonitas, né? E era isso que eu ia ter a partir daquele momento, né? Com o Enzo. Quanto mais cedo a síndrome for descoberta, mais tempo a família vai ter para entender a situação. Cada pessoa recebe a notícia de uma maneira, por isso é muito importante o apoio de todos que estão à volta. A idade é um fator que aumenta a chance da gestante ter um bebê com a síndrome. A partir dos 35 anos, o risco é maior. À medida que a mulher envelhece, os óvulos também envelhecem, e a fertilização desses óvulos está associada com um risco maior de alterações genéticas. Para saber como lidar com essa situação e quais as dificuldades que os portadores da doença enfrentam, estamos aqui com a assistente social, Heloísa Manesco, e com a pediatra Nancy Palmieri. Doutora, quais são as principais características da criança com síndrome de Down? Na gestação, se existe a possibilidade de você descobrir a síndrome e tudo mais? Sim, hoje tem a possibilidade de termos o diagnóstico da síndrome Down intraútero ainda, né? Mesmo sabendo que com todos os exames ainda tem uma chance de 30% de não ter esse diagnóstico intraútero. Então, existe um primeiro exame que é feito em torno de 11 para 12 semanas, que é a primeira ecografia, onde nós temos um aumento da transcendência nucal. E sempre que tem esse aumento da transcendência nucal, é feita uma investigação direcionada para a síndrome de Down. Então, pode ser feito através de uma velocidade coriônica ou do líquido amniótico e confirma o diagnóstico.
Existe também a possibilidade de um exame sanguíneo que é feito a partir das 10 semanas de vida, que existe identificação de fragmentos desse feto e é feito o diagnóstico através desse exame também. Né? Depois que a criança passa desse período da idade gestacional inicial, geralmente é feito o exame morfológico, e no exame morfológico existem algumas características do bebê que são bem sugestivos também da síndrome Down, como a genesia do uso nasal, a diferença do tamanho do fêmur em relação à idade gestacional da criança, a cardiopatia. Então, são sinais indiretos, mas que nos induzem a pensar que essa criança possa ter a síndrome de Down. Quando nasce, o diagnóstico primeiramente é clínico, pelo exame do bebê, onde nós temos os sinais que são bem característicos, que é a fenda palpebral oblíqua, que é o olhinho inclinado, a cardiopatia, a própria ausculta da cardiopatia, a preguinha única da mão, a abertura do hálux. A hipotonia é um sinal muito importante quando nós avaliamos esse bebê. A protrusão de língua, a diástase de músculo abdominal. Então, tem vários sinais que nos levam a fechar esse diagnóstico. A confirmação do diagnóstico é feita através do exame do cariótipo, que é um exame sanguíneo também, onde confirma a trissomia do cromossomo 21. Agora com a assistente social Heloísa, a gente gostaria de saber como é a relação da sociedade com as pessoas com a síndrome de Down. Tá, bom, na minha opinião, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, né? Tudo que é o diferente assusta, né? As pessoas não encaram de uma maneira positiva. Acho que hoje em dia, né, com os avanços de tecnologia na área médica, na área de saúde, terapêutica, a estimulação, né, melhorou bastante e trouxe uma qualidade melhor de vida para eles, né? Melhorou bastante como as pessoas muitas pessoas encaram a questão, mas ainda existe um preconceito, ainda existe tanto na questão de educação, na questão do trabalho, né, da inclusão. Então, acho que em todos os aspectos assim da vida, não é igual como uma pessoa que não possui, né, que não é síndrome de Down. Então, eles sofrem bastante preconceito, seja em qualquer área que eles querem ser incluídos. Então, existe essa dificuldade das pessoas entenderem, mas é histórico, é cultural, né? Antigamente, a criança, né, que nascia com a síndrome de Down era tratada como o quê? Um mongoloide, né? Existiam uns termos mais ou menos assim, antigamente. Eram fechados, não eram vistos na sociedade, os pais tratavam assim como uma coisa terrível. Mas hoje, né, existe essa estimulação, essa questão da inclusão, então acho que ficou mais aberto, porém existe muito preconceito ainda, que a gente precisa muito falar sobre o assunto, trazer mais para a sociedade, discutir, debater bastante. Então ainda existe muito. Não só pelas outras pessoas, mas muitas vezes pela mãe, pelos pais, porque desconhecem um pouco sobre a doença, sobre o que impossibilita, porque sim, tem as suas limitações, mas também não é muita. Você consegue ter uma vida normal, com boa qualidade. Certo. Doutora, ela acabou de comentar sobre as limitações. Você consegue mencionar pra gente quais são essas limitações? Ou é muito relativo? Hoje, felizmente, nós temos um avanço muito grande, realmente, na proximidade da vida normal com essas pessoas, né? Então, o que é feito atualmente é a estimulação mais precoce possível. E toda criança com Down, que é bem aceita no seu meio familiar, que é amada, e que é conduzida com estimulação precoce, e depois, com o tempo, adequando as terapias para cada idade, elas conseguem ter uma vida muito próxima do normal. Então, as limitações são relativas. Antigamente, a gente tinha um risco muito grande em termos das crianças que tinham cardiopatias graves.
Hoje, com a tecnologia, as crianças fazem cirurgia muito precoce, conseguem passar por cima dessa fase e vão embora, né? Tanto no meio social, como no meio escolar, como no meio familiar, como no meio de trabalho, hoje eles estão muito incluídos. Mas os preconceitos continuam, né? Faz a diferença, uma diferença muito grande quando a família aceita e tem todos os procedimentos adequados para cada idade. Eles chegam bem próximos do normal. Obrigada, doutora, e obrigada, Heloísa. Os filmes são uma ótima maneira de representar a vida das pessoas com Down. A primeira indicação é o documentário Do Luto à Luta, de Evaldo Mocarzel, que retrata a forma como os pais recebem a notícia que seu filho terá síndrome de Down. Com uma visão diferenciada sobre o tema, o filme brasileiro City Down, de José Matos e Paulo César Nogueira, retrata os obstáculos enfrentados por um personagem que nasce sem a doença em uma sociedade totalmente Down. E uma opção divertida é o longa Colegas, de Marcelo Galvão, que conta a história de 3 jovens com síndrome de Down que resolvem se aventurar mundo afora para realizar seus sonhos. Essas foram as dicas de hoje. O Cultura Down fica por aqui. Até semana que vem. No Brasil, tem cerca de 40 alunos com a síndrome de Down nas universidades. Uma pesquisa realizada no final do ano passado constatou que a educação inclusiva é boa tanto para os alunos com deficiência ou sem. Segundo o estudo das pessoas sem deficiência que estudam em salas de aula inclusivas, têm diversas opiniões menos preconceituosas e são muito mais receptivas às diferenças. Já os alunos com Down apresentaram uma melhora acentuada na linguagem e na memória. No próximo programa, falaremos exatamente sobre isso, sobre a inclusão. Ficamos por aqui. Esperamos vocês na próxima semana. Até lá!